Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Independente do horário que vocês estejam aí acompanhando nossa aula. Hoje nós vamos dar início à quarta e última aula, né? Gravada aqui da nossa disciplina de gestão de pessoas no serviço público, na administração pública. E com muita satisfação que eu chego com vocês aqui até essa última aula e continuo reafirmando que eu estou à disposição de vocês, né? Assim como tutores aí, para atender às necessidades de vocês à medida que elas forem aparecendo, tá? Vou, conforme eu sempre faço, desligar a câmera aqui para um maior aproveitamento da internet, mas podem ficar tranquilos que nós estamos aqui. Qualquer coisa que vocês tiverem dúvida, qualquer questão, encaminhe por gentileza no nosso ambiente virtual de aprendizagem. Pessoal, vamos lá então. Na nossa quarta aula, né? Nós vamos discutir as unidades 4 e 5 do nosso material didático aqui. E a unidade 4 ela é bem tranquila, bem interessante de ser discutida, né? Ela vai trazer avaliação, informação e bem-estar dentro, né, da gestão de pessoas, transcendendo essa lógica, né, e discutindo também a questão da avaliação, informação e bem-estar dentro do ambiente de trabalho, né, que são condições importantes aí também para um bom aproveitamento no ambiente de trabalho, né, para motivação, entre outras questões que nós iremos discutir aqui nessa aula de hoje, tá? E eu espero que ao final desta aula, né, nós consigamos alcançar os objetivos de aprendizagem, né? Quais são eles? Entender a conceituação, né, as potencialidades e os diversos métodos de avaliação de desempenho humano, analisar as novas perspectivas deste processo, né, da gestão de pessoas, compreender a necessidade de um sistema de informação na gestão de pessoas, né, e descrever esses sistemas. Isso é importante, né, gente? Tendo em vista que a computação ela entrou na gestão para não sair mais, né? E cada vez mais com o desenvolvimento de novos softwares de inteligência artificial, né, que está muito aí na moda e veio para ficar, nós temos cada vez mais diferentes softwares que nos ajudam, né, a fazer a gestão. E a gestão de pessoas não ficou para trás nesse sentido. Então nós vamos discutir também essas questões. Um outro objetivo é conhecer os principais conceitos, né, e sistemas de higiene e segurança no trabalho. E, por fim, compreender o significado de qualidade de vida no trabalho, né, as bases teóricas e as características necessárias para a implantação de programas que permitam a melhoria do clima organizacional, né? O clima organizacional aí que a gente sabe também extremamente importante no que tange, né, a questão da motivação e da satisfação no trabalho. Bom, dito isso, então, pessoal, vamos pensar um pouquinho na gestão do desempenho humano, né? Dentro da gestão de pessoas, a gestão do desempenho humano é um dos processos, né, de grande importância, gente, tanto para as organizações públicas quanto para as organizações privadas, né, gente? Por quê? Porque a gestão do desempenho humano, né, ela é uma atividade que consiste na utilização eficaz dos processos organizacionais que determinam como estão se desenvolvendo os servidores da própria organização. Então a gente tem, obviamente, hoje o capital mais importante das organizações, né, sejam elas públicas ou privadas, é o ser humano. Afinal de contas, é o ser humano, né, que dá conta das relações institucionais, é o ser humano que atua dentro das organizações, é o ser humano que, com a sua criatividade, a sua força de vontade, a sua motivação, ele inova, né, dentro das organizações, é ele que contribui para a criação de vantagens competitivas. Então, nada mais justo do que a gente pensar numa avaliação de desempenho desse ser humano, buscando, né, determinar também o desenvolvimento desses servidores, desses trabalhadores, tá? E aí, gente, é importante pensar que a gestão de pessoas, né, ela como campo do conhecimento, ela como prática de gestão, ela tem a responsabilidade de enfocar dois aspectos principais, né? Quais são esses? As pessoas no exercício das atividades, né? Então é fundamental que a gestão de pessoas, obviamente, pense nas pessoas exercendo as suas atividades no ambiente de trabalho e também os processos relativos à área de gestão de pessoas, né, gente? Que são os processos que as pessoas executam, né, no dia a dia, no cotidiano. Então é importante a gente ter o enfoque nessas duas pegadas, tá? O Berg, pessoal, lá em 2007, ele trouxe para a gente que a avaliação do desempenho organizacional ela vai ser eficaz apenas quando for vinculado ao desempenho do processo, né? E ao resultado final, gente.
porque as pessoas elas vão inserir nas atividades que compõem os processos. Então, as pessoas e os processos, quando a gente for avaliar, né, quando a gente for entender, a gente tem que perceber que elas devem caminhar, né, de mãos dadas, elas devem ser analisadas em conjunto, tá? Então, isso é muito interessante e importante para a gente pensar nesse sentido, tá? Bom, vamos pensar agora também nos instrumentos de avaliação de desempenho. Gente, você avaliar o desempenho humano é uma atividade extremamente complexa, né? O ser humano ele é um ser, né? Ele é um ser social, repleto de particularidades, repleto de características inerentes aos seres humanos, né, gente? Afinal de contas, nós somos animais, né? Nós temos desejos, nós temos vontades, temos sonhos, temos sentimentos, temos planejamento ou não, temos, enfim, nossas características intrínsecas, né? Nossa educação, nossa formação enquanto pessoas. E aí, avaliar o desempenho do ser humano é extremamente complexo, né? Por isso nós temos então diferentes ferramentas que auxiliam, né, dependendo da situação, do ambiente, da perspectiva do gestor, da cultura organizacional, do tipo de empresa, do porte de empresa. E por isso, né, é, as possibilidades do uso de instrumentos de avaliação de desempenho, gente, elas têm que pensar no planejamento dos recursos humanos, elas têm que pensar na situação de recrutar e selecionar novos servidores, identificar a necessidade de treinamento e desenvolvimento, definir a contribuição de cada servidor para o sucesso da organização, descobrir novos talentos, né, para a organização também mostra-se fundamental, orientar os servidores, né, sobre o desenvolvimento das suas carreiras dentro da organização. Então vejam como é complexo, né, a gestão de pessoas. Trabalhar com o ser humano é desafiador a todo momento, né? Então eu gostaria até que vocês gravassem isso na cabeça de vocês, né? Pensassem nessa questão, o quanto é desafiador trabalhar com o ser humano. E aí, gente, eu trouxe aqui uma tabelinha que vocês estão acompanhando aí nos nossos slides, né? Que são as características, né, dos principais métodos de avaliação de desempenho. Então, como as organizações são diversas, as culturas organizacionais são diversas, de diferentes possibilidades, perspectivas, bem como os seres humanos, eu trago aqui alguns métodos, né? Vamos começar então de cima para baixo, né? Escalas gráficas. É um método simples, né? Fácil de ser construído, gente. Então você tem que indicar fatores que determinam o desempenho do ser humano no trabalho, né? Quantidade e qualidade no trabalho, capacidade de cooperação, criatividade, realização, assiduidade, né? Entre outros. E aí o gestor prepara uma tabela, né? Em que as linhas são os fatores, nas colunas o grau de desempenho, né? Que você pode colocar ali, por exemplo, de 0 a 10, né? A soma dos graus se transforma em pontos, né? Que vão identificar a performance do avaliado. Então percebo que escala gráfica é um método assim bem simples, bem tranquilo, bem raso até, né? Dependendo de como que a gente vai estruturar esse método para executar a avaliação de desempenho. O próximo são os incidentes críticos, né, gente? Ele requer, ó, um registro por escrito e concentra-se em determinar os grandes pontos fortes e os grandes pontos fracos do avaliado, que a gente chama de pontos críticos. E esses pontos vão interferir, tá? Pessoal, perdão, espirrei aqui, né? Ainda sou ser humano, tá? Fiquem tranquilos. Então, interferem positivo ou negativamente no resultado da organização, né? E geralmente nos incidentes críticos, né? Há disponíveis duas afirmativas, uma positiva e outra negativa, né? E o avaliador vai classificar o avaliado em uma delas, tá? Bem tranquilo também e simples, né? O comparativo, né? É comparar dois servidores, né, gente? Ou entre o servidor e o grupo onde ele atua para uma classificação de servidores quanto aos fatores escolhidos, né? O método comparativo a gente tem que ter cuidado, né? Porque comparar pessoas nós sabemos que pode causar alguns problemas, né? Tem essas questões e não é fácil, né, gente? Trabalhar com comparações. Tem que ser um método muito bem explicado, muito bem estruturado, muito bem construído e utilizado pelo gestor para que ele não tenha problemas nesse sentido de trabalhar, né, gente, com esses métodos. Então é assim, é ter muito discernimento no uso dessa técnica, tá? A próxima são as escolhas forçadas, né, gente? O instrumento contém várias fases sobre o desenvolvimento do servidor e o avaliador escolhe as que melhor identificam o desempenho de cada um. O avaliador é forçado a considerar somente os aspectos do trabalho, né, baseado nas frases a escolher.
O antepenúltimo é o ensaio, tá? É um método subjetivo, no qual o avaliador escreve pequenas redações sobre o desempenho do servidor nas atividades desenvolvidas por este no período determinado. Vejam cuidado também de você escrever, né, gente, um ensaio, uma pequena redação, né, sobre o desempenho do servidor. E ele é subjetivo porque quais critérios você vai estar usando para construir esse ensaio, né? Você vai estar avaliando a pessoa na base de quais parâmetros? Isso tem que estar muito claro, né? Caso contrário, você vai gerar incongruências aí para o seu processo de avaliação de desempenho, que vão causar muitas das vezes problemas, vai causar mal-estar, enfim, vai deixar a situação um tanto quanto complexa para execução dessa avaliação. E por fim, a gente tem a 360 graus, né, que particularmente eu acho ela uma técnica extremamente interessante, né, e é uma técnica bastante utilizada pelas empresas modernas, né, porque a avaliação 360 permite uma discussão extremamente democrática, tá, e participativa do servidor, do trabalhador, no sentido de ele também participar da sua avaliação, né? E vai receber um feedback de todas as pessoas que tenham contato com eles, né, gente? Então, colegas do mesmo nível, supervisores, subordinados, né, clientes internos, externos. Então, a avaliação 360 graus, ela de fato, ela permite, se ela for executada de maneira bem feita, uma avaliação mais completa, né, tendo em vista as diferentes participações das pessoas que vão realizar esse feedback para aquela pessoa que está sendo avaliada. Então, eu particularmente acho a 360 graus, entendo que seja uma avaliação mais completa, mais competente e que dá maior possibilidade de entregar um feedback que a pessoa que está sendo avaliada consiga enxergar, participar, construir, utilizar essas informações recebidas nesse feedback para ter um acréscimo na sua carreira, para pegar essa avaliação de maneira positiva e utilizar esses dados de modo a que ela cresça, tá? Então esses métodos, gente, obviamente que os gestores também podem combiná-los, né? Aplicar mais de um, aplicar com sazonalidade, mas o que eu trago para vocês de importante é que todo e qualquer método de avaliação de desempenho, ele deve ser muito bem discutido com a equipe que será avaliada, ele deve ser muito bem construído, ele deve ser muito claro nas características que serão avaliadas e mais do que isso, como serão avaliadas essas características, né? Para que ele seja aplicado de forma eficaz, para que ele traga resultados positivos para as organizações e para os servidores, para os trabalhadores que estão diretamente envolvidos nesses métodos de avaliação, tá? Então, quando vocês forem, se porventura se depararem com métodos de avaliação, estruturem isso de maneira profissional, estruturem isso de maneira pensada, estruturada de fato, construída coletivamente, democraticamente, para que seja aplicada da melhor maneira possível, visando sempre o feedback que traga um crescimento para o trabalhador, ok? Bom, dentro desse sentido, então, pessoal, no comecinho da aula eu discuti com vocês a importância da aplicação dos sistemas de informação gerencial no serviço público, né? A gente sabe que sistemas de informação estão cada vez mais presentes na gestão, né? Eu trouxe para vocês esse crescimento de vários sistemas. Nós temos empresas no Brasil que são especialistas em produzir sistemas para a gestão pública, né? Tendo em vista cada vez maior a necessidade de eficácia, de eficiência, né? Do serviço público, de transparência, e sistemas de informação contribuem para isso, né? Na gestão de pessoas, gente, é importante a gente ter sistemas de informação que ajude a acompanhar ações de recrutamento, integração de servidores, gestão de processos relacionados a comportamento do servidor, como pontualidade, participação, né? Assiduidade, escala de serviço, estruturar a escala de férias, ajudar a construir a avaliação de desempenho, ajudar a apontar a necessidade de treinamento e outra atividade de levantamento obrigatório para a gestão. Então é muito importante que a gente entenda essas questões e passe a enxergar o sistema de informação na administração pública não como um panótipo, né? Não como aquele sistema de vigilância ou um grande Big Brother, né, que está lá para vigiar o servidor a todo momento, mas sim como um sistema que seja aliado, um sistema que ajude a estruturar o processo de maneira organizada, que crie um banco de dados, que crie uma gestão do conhecimento, que ajude o gestor a ser mais organizado, que ajude a gestão a construir um sistema de gestão dentro
do setor público, mais especificamente na gestão de pessoas, que dê apoio às atividades administrativas, gente. Nós estamos hoje num momento que a informática, que o sistema de informação, a gente não consegue ficar longe dele mais, e ele veio para ficar nas nossas vidas e ele veio para trazer também é, contribuições extremamente positivas. Então é saber trabalhar com essas ferramentas, abraçar essas ferramentas e trazer para o cotidiano do serviço público, tá? O que a Venato lá em 1999 e 2004, né, ele traz muitas questões sobre o sistema de informação do serviço público, né? Ele entendia que um SIG, né, no RH, deve ser planejado para colher, processar, armazenar e disseminar informação, né? Dando melhores condições aos gerentes para tomada de decisão, gente. Nós sabemos que o processo de tomada de decisão nas organizações é extremamente complexo, ocorre todos os dias, ocorre a todos os momentos, que nós temos cada vez mais uma quantidade muito maior de informações para executar um processo de tomada de decisão e que nós não temos capacidade cognitiva enquanto seres humanos para processar todas essas informações para tomar os processos de decisão. Por isso que os sistemas de informação são extremamente importantes, porque eles nos ajudam a processar essas informações para tomar a decisão da melhor maneira possível. E aí o que a Venato traz que para o desenvolvimento de um sistema de informação gerencial são necessárias três providências. Né? A primeira, identificar quais informações e os gerentes que necessitam dessas informações para cuidar dos seus subordinados. Segunda, adaptar esses sistemas às necessidades dos gerentes e, por fim, identificar quais informações devem ser prestadas por relatórios de consulta. Tá? Bom, e aí, gente, essa imagem aqui traz para a gente que um sistema de informação dentro da gestão de pessoas, né, ela deve dar acesso ao gerente a essas informações que estão aí no meio. Quanto ganha o funcionário, quanto que ele foi admitido, quando ele vai entrar de férias, qual é o cargo, experiência profissional, quais são as habilidades e conhecimentos que esse servidor tem, quais programas de treinamento feitos, quais avaliações de desempenho, quais cargos já foram ocupados, quais metas e objetivos, quais os progressos, né? Quando falta para completar essas metas, quais características pessoais dessa pessoa, ela pode receber novas responsabilidades, pode receber supervisão mais estreita, sim ou não, né? Quais tarefas executadas, quais tarefas que ele pode entregar para o futuro, né? Então, percebam que esses sistemas de informação hoje em dia, eles podem trazer inúmeras informações para o gestor para que ele possa tomar uma decisão com um maior embasamento possível, né? Então percebam que esses bancos de dados são extremamente fantásticos e importantes para nós, enquanto gestores, né, futuros gestores aí, dentro da gestão pública, tá? Então, perceba a importância da utilização desses softwares. Bom, trazendo agora higiene e segurança do trabalho, né? O que a Venato, lá em 1999, ele definiu higiene do trabalho como um conjunto de normas e procedimentos que visa a proteção de integridade física e mental do trabalhador, preservando dos riscos de saúde inerentes às tarefas do cargo e do ambiente físico onde são executadas, né, gente? Então, relaciona-se com diagnóstico e prevenção de doenças ocupacionais e a partir do estudo de controle de duas variáveis, né, o homem e o ambiente do trabalho. Pessoal, qualidade de vida no trabalho está cada vez mais latente, é uma discussão cada vez mais ampla. Higiene e segurança do trabalho vão dialogar com QVT, com qualidade de vida no trabalho, né? Tendo em vista que cada vez mais, né, sobretudo após a pandemia de Covid-19, os trabalhos estão sendo reestruturados, ressignificados, né? Sobretudo pensando no teletrabalho ou no home office, né? Que no serviço público está sendo cada vez mais difundido também, né? Porque começou a ser percebido que muitas das pessoas, muitos dos servidores públicos entregam mais ou estão produzindo mais adotando um trabalho em home office ou um trabalho híbrido, né? E a higiene no trabalho é fator preponderante na construção da integridade física e mental do trabalhador, né, gente? E a gente sabe que trabalhador doente ele vai produzir menos, ele vai afastar, ele vai dar trabalho, ele vai ter risco de doença ocupacional e a gente quer evitar isso. A gente quer construir uma boa relação, né, do ser humano com o ambiente de trabalho, né, no qual ele está inserido. Então é extremamente interessante e possível que nós pensemos em como ter uma higiene do trabalho cada vez melhor. E aí a segurança no trabalho são as medidas técnicas educacionais e médicas, né, e psicológicas para prevenir esse acidente, prevenir
em segurança, né, para conhecer as pessoas, práticas de prevenção, e aí entra muito a questão do técnico de segurança do trabalho, né, do engenheiro também especialista em segurança do trabalho, para evitar acidente, evitar problemas, né, gente? E o serviço público também tem que estar atento a essas questões para que nós tenhamos ambientes de trabalho cada vez mais saudáveis, pensando na boa condição de saúde do trabalhador, tá? Sobretudo hoje em dia que a gente discute muito questão de estresse, de burnout, de ergonomia no trabalho, de eficiência, essas questões devem ser levadas em conta cada vez mais. O governo, né, gente, preocupado com os trabalhadores, ele vai emitir normas de segurança, que são normas regulamentadoras, chamadas de NRs, né, pautadas na medicina do trabalho, né, devem ser observadas pelas empresas públicas e privadas, conforme também a CLT, né, gente. Então nós temos normas a serem seguidas que devem ser respeitadas pelas empresas, tanto privadas quanto públicas, nesse sentido. E ainda com relação aos aspectos de segurança e saúde no trabalho, a gente pode pensar, né, gente, no gestor de pessoas na organização, absenteísmo, alcoolismo, estresse, burnout, né? Um estudo lá, é um estudo antigo, mas é um estudo relevante, que a população urbana brasileira das capitais, a prevalência do alcoolismo variou de 8 a 9%, né? E sobretudo no pós-pandemia, a gente está vendo aí uma sociedade muito violenta, uma sociedade muito estressada, uma sociedade cada vez mais nervosa. E isso impacta, né, obviamente, nas questões de qualidade de vida no trabalho, higiene e segurança. Então, pensar nesses aspectos de segurança, de qualidade de vida, é extremamente fundamental para evitar estresse, para gerar uma qualidade de vida maior no trabalho, para evitar absenteísmo, evitar a questão de baixa entrega no trabalho, baixa eficiência. Então, os gestores têm que estar atentos a esses aspectos. Né? A qualidade de vida no trabalho é chamada QVT, lá em 1998. O Oliveira traz para a gente que a qualidade de vida no trabalho ela tem que ser altamente difundida, discutida e pensada dentro dos ambientes de trabalho. Porque é na atividade do trabalho, gente, que nós, seres humanos, passamos um terço do nosso dia, até mais, né? Vamos passar também os melhores anos das nossas vidas, né? Os anos mais produtivos. E aí a gente tem que pensar em executar esse trabalho de forma digna, de forma feliz, né? Transmitindo sentimento para as pessoas que nos cercam, né? Formando uma rede de felicidade, de cooperação, de estrutura. E aí entra as questões também de clima e cultura organizacional, né? O Chay e o Freitas entende que a cultura organizacional, melhor dizendo, a cultura é aquela junção de valores, crenças, pressupostos dos ritos, cerimônias, histórias, tabus dos heróis, né? Além das normas, dos processos de comunicação que são desenvolvidos pelo grupo, descobertos, né? E cultura de uma organização, gente, representa valor, crença, norma, relacionamento, estilo de trabalho, né? Que as pessoas que participam daquela organização imprimem, né? As pessoas têm aquilo como um carimbo, como uma característica, aquilo que a gente chama de cultura organizacional. Bom, fechada a unidade 4, então vamos para a unidade 5, gente. Encerrando a unidade 5, eu espero que vocês sejam capazes de entender a diferença entre grupo e equipe e como que você faz a gestão de grupo e equipe, compreender o significado de gestão de competência, adquirir noções sobre gestão do conhecimento e, por fim, conhecer as tendências para a área de gestão de pessoas no setor público. A unidade 5 nossa ela é batizada de gestão da organização moderna e tendências da gestão de pessoas. Pessoal, a gestão de equipe, né, a gente tem grupo de trabalho e equipe de trabalho. O grupo, o objetivo dele é compartilhar informação. A sinergia às vezes é neutra, não tem tanto aquela irmandade, né, às vezes é até negativa. Responsabilidade ela é individual, as habilidades são aleatórias e variadas. Já a equipe de trabalho, o objetivo é o desempenho coletivo. A sinergia é positiva, as pessoas têm de fato aquele senso de participação da equipe de construção coletiva. A responsabilidade é individual e mútua e as habilidades são complementares. Então percebam que as equipes de trabalho são mais complementares e são mais estruturadas que os grupos, tá? Dentro dessa comparação que eu trouxe para vocês nessa imagem de gestão de grupos de trabalho versus equipes de trabalho. Gente, a gestão de equipe de trabalho tem como objetivo deixar essa equipe eficaz, capaz de agregar valor para a organização, capaz de resolver problemas que as organizações convivem no dia a dia. E essa capacidade de agregar valor ocorre quando as equipes são inovadoras, criativas, cumprem meta estabelecida, implementam a mudança necessária, estão atreladas às estratégias da organização, né? E gerenciam os conflitos do grupo dentro dos ambientes de trabalho.
Já a gestão por competência ocorre quando alguém é competente, né? E a gente quer dizer que ele desempenha atividade profissional de forma eficaz, eficiente, conforme um padrão que foi definido pela gestão daquela empresa. Dito isso, o profissional tem que ter algumas características que a gente chama de competências para o profissional. Saber agir, gente, saber o que faz, por que ele faz, saber julgar, escolher, decidir, saber mobilizar recurso, criar sinergia, mobilizar recurso e competência, saber comunicar, né? É fundamental, gente. Saber comunicar hoje em dia, ter boa oratória, é conseguir transmitir as ideias com clareza, é, transmitir conhecimento com clareza, saber aprender, trabalhar o conhecimento e a experiência, rever modelos mentais, saber, desenvolver, engajar-se, comprometer-se, assumir risco, ter responsabilidade, né? Consequência das suas ações, sendo por isso reconhecido, ter uma visão estratégica, né? Entender o negócio da organização, o ambiente, identificando oportunidade, alternativa. Então, essas competências para os profissionais dentro das empresas públicas ou privadas é fantástico e deve ser muito visualizado. E vocês têm que buscar profissionais que tenham essas competências, que desenvolvam essas competências para o dia a dia de vocês. Dito isso, a gestão do conhecimento, gente, é um processo sistemático, integrado e transdisciplinar que promove atividade para criação, identificação, organização, compartilhamento, utilização e projeção de conhecimentos estratégicos, gerando valor para as partes interessadas, né? Pessoal, vocês têm dúvidas? Vocês querem discutir mais alguma coisa? Fiquem à vontade de postar em nosso AVA, de me procurar, de procurar os tutores, tá? Desejo a todos um ótimo estudo e me coloco à disposição de vocês, tá? Bom curso a todos e sigo à disposição.